Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Esse capítulo ele trata de um sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como sermão profético. Apenas a título de rememorar, esse sermão é proferido na semana que Jesus está para ser crucificado. Por isso ele é tão central e importante. Você encontrou Marcos 13? Hoje, a porção que iremos tratar está no versículo 14 até o versículo 23. Na sua Bíblia deve estar assim, grande tribulação ou alguma coisa parecida. Diz assim o texto, Marcos 13, a partir do verso 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem, para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou, olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Vamos orar uma vez mais. Senhor meu Deus, eis a tua palavra, eis o teu povo. Capacita-me, Senhor, para expor a tua escritura. Que teu Espírito fale aos nossos ouvidos, ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração. Senhor, ajuda-nos a compreender as verdades que o Senhor tem para nós nessa noite. Oramos por Cristo, pelo teu doce Espírito, pedimos amém. Quando falamos de sermão profético ou escatologia, coisas que Jesus falou sobre o futuro, a primeira coisa que aguça em nós é a curiosidade. Então, é um grande erro quando nós vamos a esse tipo de texto que reconhecidamente é difícil. Não é um texto simples. Portanto, eu peço o seu esforço um pouco maior nessa noite, para que nós possamos compreender a importância do que Jesus está falando aqui. Sabemos que toda a Escritura é útil, e aqui está uma porção da Escritura. Por mais que seja difícil, nós precisamos diligentemente ler, buscar o entendimento, e uma vez compreendido, colocar em prática tudo o que nosso Senhor disse. Então, quando falamos de profecia, coisas que virão, ou coisas que aconteceram, sermões escatológicos, logo as pessoas querem saber. Quando? Quais são os sinais? A lua ficou vermelha, o céu ficou escuro. Quando que o anticristo vem? Esse abominável da desolação. Então, a minha primeira palavra para nós é cuidado com as distrações que o texto não se preocupa em falar. Perdemos aquilo que é central quando ficamos preocupados apenas com datas, com locais e com outra coisa qualquer que não seja a grande mensagem. Por isso,
Para começar a entender o que está escrito aqui, eu preciso lembrar a todos nós a pergunta que foi feita. Com seu dedinho aqui, vai até o capítulo 13 ainda, você coloca no dedinho no versículo 4. Diz assim, olha a pergunta que os discípulos fizeram, que suscitou, que motivou Jesus a declarar esse sermão. Diz assim, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Jesus já disse que o templo seria destruído. Quando, pois, essas coisas vão acontecer? Em que momento? Em que dia? Em que hora? Agora, com o seu dedo, vá até o versículo de número 32 e diz como? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Se alguém pregar nesse texto, ensinar e disser, olha, é tal dia, é tal hora, Jesus responde a pergunta qual dia? Jesus responde em que momento? Ele não responde. Na verdade, ele diz, não se preocupem com isso. A segunda pergunta é, e que sinal haverá? Ou seja, como que nós podemos perceber, Senhor, que tudo isso vai se cumprir? E aqui, Jesus responde no versículo 23, dizendo assim, ó, verso 23, estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Jesus não disse o dia, Jesus não disse a hora, mas o que Jesus disse? Os acontecimentos, os sinais. Quais sinais, pastor? Quais sinais nós precisamos compreender? Se você ler todo o sermão, você vai ver. Muitos virão em meu nome. Fomes, guerras. Tudo isso tem acontecido. Estejam de sobreaviso. E agora, parece que Jesus concentra em algo específico. Depois que ele falou de perseguição, de falsos cristos, de o evangelho sendo pregado a todos, o trecho que nós separamos aqui para a nossa meditação, ele trata de algo específico. Porque no versículo de número 23, está dizendo que ele deixa todos de sobreaviso. E no versículo 28, até o versículo 31, Jesus usa uma parábola que é chamada parábola da figueira, dizendo o seguinte, aprendam, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, observe, Jesus está deixando sinais, ele predisse o quê? Sinais. Ele não disse quando, ele não disse que momento, mas ele disse os sinais. E ele aqui no verso 29, ele diz assim, assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo. As portas. As portas o quê? A vinda de nosso Senhor. Está às portas o cumprimento de tudo isso que ele está dizendo. Mas olha que curioso. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Todos os sinais que aqui estão, todas as palavras que aqui estão, tiveram sim um cumprimento naquela geração. Uma geração aqui era 40 anos. Jesus está falando da destruição do templo. No ano 70, o templo foi destruído. Eles viram o acontecimento, eles viram a profecia de Cristo se cumprindo. E aqui está uma das profecias mais específicas
que o Senhor Jesus Cristo dá. E antes que você pense, ok, pastor, se já aconteceu, então não temos nada mais que meditar. Não temos mais nada que saber, a não ser que é um fato histórico. Calma um pouco. Calma. Um pouco. Vamos pensar um pouquinho mais. Se esse sermão tem um tema, se esse sermão nos conduz a uma verdade, a verdade é uma só. Você pode me perguntar, pastor, por que Jesus falou tantos sinais, e principalmente esse da grande tribulação aqui, que só de ler, parece que nos dá calafrios na espinha. Ficamos com medo. Parece um tempo difícil. Por que o Senhor disse isso e predisse isso? A resposta está no próprio sermão. O último versículo do sermão, verso 37, Jesus diz: o que, porém, digo a vocês, os discípulos, digo a todos. A palavra não é apenas para os discípulos, mas para todos os seus discípulos. E qual é o imperativo? Tem até uma exclamação: vigiem. O que vamos estudar, o que vamos expor nessa noite, é fundamental para a nossa vigilância. Negligenciar o sermão profético é cair na distração, é não estar atento à ordem de Jesus. Vigiem. E vigiem como? Observando os sinais. Verso 23, estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Agora que eu disse a necessidade que temos que estudar um texto desse e expor um texto desse, eu chamo a nossa atenção, ao nosso esforço para que possamos compreender. Não negligencie essa porção da palavra. Por mais que pareça difícil, mas ela é importante para a minha e para a tua vigilância. Irmãos, Jesus prediz sinais que caracterizam o tempo entre a sua ascensão, quando ele ressuscitou e deixou os discípulos com o Espírito, até a sua vinda. Estamos nós nesse tempo. Os discípulos estiveram no início deste tempo. Nós estamos nesse tempo também. Então esta palavra, este sermão, diz respeito à audiência da época. Sim, diz respeito à audiência de hoje também. Porque como foi dito, digo a vocês e digo a todos, vigiem. Nós temos nesse sermão 3 tipos de sinais. O primeiro tipo de sinal, ou o primeiro grupo, são sinais de juízo. Verso 8 fala sobre fomes, guerras. O verso 8 diz: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Desde quando isso acontece? Desde sempre. São sinais que mostram que estamos nos tempos escatológicos, que estamos nos últimos dias. Mas também temos sinais, o segundo grupo, que é chamado sinais de oposição. Jesus disse que perseguições aconteceriam à igreja, aos discípulos aqui. Jesus disse que eles seriam levados aos tribunais. Jesus disse que o Espírito falaria. Jesus orientou a não temerem. Jesus disse que familiares entregariam uns aos outros. E isso não é uma característica apenas do século I, mas em todo o tempo. Claro que em alguns lugares de modo mais intenso, outros menos, mas isso caracteriza o tempo que estamos vivendo. Observar os sinais de juízo de Deus, observar os sinais de oposição de Deus, é dever nosso para que nos mantenhamos vigilantes. E por último, neste sermão encontramos também sinais de graça. O verso 10 fala sobre o evangelho sendo pregado a toda a nação.
Verso 10, antes que o fim chegue, diz o verso 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O evangelho vai vencer, o evangelho vai prosperar. E também temos aqui um sinal de graça de Deus. Aqui no versículo de número 20, diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, o dia da grande tribulação será abreviado. Foi abreviado no ano 70 e será abreviado também quando ela chegar. Nós entendemos que essa profecia tem um duplo cumprimento. Ela se cumpriu no ano 70, cabalmente, mas também aponta para um futuro. Irmãos, precisamos atentar-nos a estes sinais. E eu quero focar a nossa mente agora para este sinal chamado grande tribulação. Pastor, estamos vivendo nela? Aparentemente não. Ela se cumpriu? Sim. No ano 70. Este texto aqui que nós vamos ler agora, ele fala de um lugar, Judeia. Jesus está falando para aquelas pessoas. Olha, quando vocês virem, verso 14, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação. Jesus caracteriza o que ele está falando. Quem é essa pessoa? Ou o que significa o abominável da desolação? E aí, Jesus não está falando uma palavra qualquer. Jesus está fazendo uma referência a Daniel 9, 27. Eu preciso da sua ajuda. Daniel 9, 27, você vai abrir. Jesus está se referindo a um ser profetizado. No profeta Daniel. Apenas a título de aguçar o teu espírito para essa palavra profética grandiosa, você consegue imaginar que praticamente 500 anos antes de Cristo encarnar, já havia a profecia de que o Cristo seria morto? O verso 26 diz assim, Daniel 9, 26, depois das 62 semanas, o ungido, lembra que a palavra ungido significa Cristo, será morto. E não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70. Tito, general romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. O verso 27 é o verso principal. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar sacrifício e a oferta de cereais. Observe, sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. É daqui que Jesus está tirando o abominável da desolação, ou aquele que causará grande assolação. Tito fez isso. Isso aconteceu. Voltando a Marcos capítulo 13, Jesus diz aos discípulos e a todos os seus que quando eles virem este homem adentrando a cidade de Jerusalém, na Judéia, está escrito isso no verso 14, quando vocês virem este homem, ou o abominável da desolação, situado onde não deve estar, ele não deve estar no santuário. E ele está no santuário. Ele adentra com o estandarte lá para destruir. Qual é a ordem?
Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa coisa alguma. Jesus diz: fujam com rapidez. No ano 70, muitos foram salvos porque obedeceram essa profecia. Essa profecia fala da invasão romana a Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia, verso 14, fujam para os montes. Os montes foram os abrigos de muitos naquele tempo. E ele continua: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Uma vez mais, o que eles devem fazer quando eles verem a profanação do templo? A orientação de Jesus é clara: fujam para os montes, fujam urgentemente. E no verso 17, Jesus profere um ai. Um ai, dentro da profecia, é um juízo de Deus derramado sobre a terra. E qual é o ai do verso 17? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. No ano 70, muitas mulheres não poderiam sequer andar porque estavam grávidas. Como iriam fugir barrigudas? Como iriam fugir tendo que amamentar? Jesus está proferindo um ai aqui sobre a dificuldade da fuga. E você está pensando: pastor, mas isso já aconteceu. Sim, isso já aconteceu. E por último, no verso 18, Jesus disse: orem para que isso não aconteça no inverno. Jesus predisse coisas catastróficas e difíceis, mas ele também deu uma ordem: orem. Orem. Lembrem-se de quem guarda vocês. Os cristãos oraram, buscaram, alguns morreram, outros foram salvaguardados. O Senhor está no controle de todas as coisas. E aqui, após falar da urgência da fuga, por causa desta grande tribulação, Jesus diz assim, no verso 20, verso 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca mais, e nunca jamais haverá. Jesus não usa essas palavras aleatoriamente. Aqui, uma vez mais, ele está fazendo referência à profecia de Daniel e à profecia de Joel, falando sobre o dia do Senhor. Em Daniel capítulo 12, agora, volte comigo lá, Daniel. Observe que as mesmas palavras são ditas sobre a grande tribulação. Daniel 12, verso de número 1, diz assim o texto, Daniel: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem as nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Jesus está falando da grande angústia, do grande juízo que será derramado sobre a terra. Você pode me perguntar: mas pastor, esse texto aqui, ele não fala apenas do ano 70, de algo que já se cumpriu. Ele fala do ano 70. E essa palavra foi muito importante para os cristãos. Mas ela fala ainda a nós também. Porque nos dá a entender de que uma grande tribulação está por vir sobre todos. Devemos nós vigiar o Senhor. Devemos observar os sinais também. E a pergunta é: por que esta dor é tão grande? Claro, perseguição, profanação do templo,
e o engano em grande escala. Jesus disse que naquele tempo muitos se colocariam como os salvadores da igreja, como se colocaram como salvadores do povo judeu do ano 70. Muitos vão aparecer como os Messias, os ungidos, os falsos cristos. O engano será abundante, sabe por quê? Porque no momento da perseguição e da grande angústia, nós clamamos por um libertador. E qualquer coisa que apareça seguro, nós podemos ser facilmente enganados. Jesus declara isso nesse sermão. Se você voltar a Marcos 13 novamente, você vai perceber que um sinal de graça é dado exatamente por esse motivo. Em Marcos 13, o Senhor diz que por causa dessa grande tribulação, o verso 20 diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, este é o sinal de graça. O Senhor abreviou os dias do ano 70. O Senhor também abreviará esta grande tribulação também, que há de vir sobre a igreja. O Senhor abreviou. O Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, diz o texto, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Que sinal de graça. Irmãos, precisamos estar atentos e vigilantes. Esse texto não é aquele texto que faz você sair daqui exultante. Agora a coisa vai bem. Pelo contrário, ele nos mostra uma realidade do que é servir a Cristo. O verso de número 21 diz que: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ele está ali, qual é a ordem? Não acreditem. O engano, ele não é simples. O engano não é fajuto como essas peças, nós somos acostumados às coisas que são imitadas, né? E são imitações baratas até. E você olha aquele tênis lá, eu me lembro quando eu era criança, eu ganhei um tênis da Nike. Naique. Não precisa ser nem perito para saber que isso era uma imitação. Não demorou muito para soltar o solado. Mas o texto está falando que essa imitação não é barata. Não é uma imitação simples qualquer. Observe. Verso 22. Porque surgirão falsos cristos, ou seja, falsos messias, falsos salvadores e falsos profetas, pessoas que falarão em nome de Deus, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinais portentosos, sinais grandiosos. Não estamos falando aqui, Jesus não está falando aqui de sinais simples, sinais que facilmente você observa, olha, isso aí, estamos falando de um engano tão forte, que o texto chega a dizer que, se possível, é claro que não é possível, porque o Senhor guarda, mas, se possível, quer dizer que estes sinais serão de tamanha grandeza. O poder de sedução diante da perseguição fará com que muitos se apostatem da fé e creiam na mentira e no engano. Perseguição, profanação do templo e engano em escala miraculosa. Este é o motivo da tribulação ser grande. Porque haverá perseguição, como houve no ano 70.
haverá também. A profanação do templo aconteceu no ano 70. E também nós entendemos que isso pode acontecer. Eu vou usar alguns textos aqui para mostrar a nós. Alguns pensam de duas formas aqui sobre a profanação do templo. Alguns comentaristas dizem que vai haver um templo mesmo. Um lugar onde este abominável, este anticristo será colocado como Deus. E outros dizem que o templo somos nós, a igreja. Ou seja, de dentro da igreja ali, ele seduzirá, ele enganará, ele sairá, sendo uma ou outra. Nós temos que estar vigilantes e atentos, porque o que vai nos salvaguardar é a vigilância na palavra de Deus. Pastor, essa palavra está muito difícil, até amedrontando, ou isso não me interessa muito. Eu quero retornar ao texto que diz: vigiem, a distração é uma característica daqueles que serão enganados. Mas o interessante é que no meio dessa tribulação, nós temos sinais da graça de Deus. No meio da tribulação, diz o texto que a abreviação do tempo tribulacional será uma demonstração de que Deus está com o seu povo. Esse é o primeiro sinal da graça de Deus dentro da grande tribulação. Se viveremos ela ou não, não sabemos, mas se vivermos, saibam que o Senhor abreviará o tempo. O segundo sinal de graça, esse é um dos primeiros motivos que me faz crer de que nós viveremos, ou a igreja viverá um tempo de grande tribulação fora do ano 70, ou seja, um próximo cumprimento, não apenas esse cumprimento do ano 70. Sabe por quê? Porque o texto de Daniel 9:27, que nós já lemos, diz que se levantará o abominável, mas o Senhor destruirá ele. Quer ver? Volte a Daniel 9:27. E você vai ver que diz assim, falando sobre este abominável. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Agora, falando do abominável, falando do anticristo, sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação. É a citação de Jesus. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Alguém vai destruir este homem iníquo, este abominável, este ser que causa desolação. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Na sua Bíblia deve ter um títulozinho: O Homem da Iniquidade e a Vinda do Senhor. Verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já está em operação, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Depois do culto, a gente conversa sobre isso. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis, para saber quem é ou o que é. Temos algumas possibilidades, mas alguma coisa detém o quê? Então será revelado o iníquo. Há um ministério da iniquidade, mas tem a revelação o iníquo.
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Não tem guerra. O sopro da boca, ou seja, com o sopro Jesus vai matá-lo. Ou seja, não é uma questão de luta, aquela luta de filme que a gente está acostumado. Jesus vai matá-lo, vai destruí-lo, conforme foi profetizado em Daniel, apenas com o sopro de sua boca. E quando isso acontecerá? E destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso não aconteceu ainda. Tito não foi destruído com o sopro da boca, mas o iníquo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Isso é sinal de graça, isso é sinal de vitória sobre o abominável da desolação. Meus irmãos, ainda que sejamos perseguidos, nós sabemos que a vitória é de Cristo, é de nosso Senhor. E por último, o último sinal de graça no período da tribulação é o verso 23, que diz: estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. A palavra de Cristo guarda os eleitos do Senhor. A palavra de Cristo, as previsões e a predição de Cristo, os sinais que Ele mostra e que Ele mostrou aqui, são determinantes para que a igreja seja guardada. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, João, ao escrever às 7 igrejas da Ásia, João diz, no verso 3, o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É uma bem-aventurança que vem sobre aqueles que ouvem, que meditam, que vigiam e que estão atentos. Essa bem-aventurança é apenas sobre esses, sobre os distraídos, sobre aqueles que estão abandonando, sobre aqueles que não se importam. Essa bem-aventurança não vem. Pelo contrário, o engano vem sobre eles. No mesmo livro do Apocalipse, no último capítulo, 22, por favor, no verso de número 7, João diz assim, ele escreve aquilo que o Senhor disse. Diz assim o verso 7, eis que venho sem demora. É a manifestação de Cristo, não é? É a volta de Cristo, não é? É. E diz agora uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pastor, mas é só Apocalipse? Não. Em primeiro lugar é o Apocalipse, mas ela se estende a toda a Escritura. O sermão profético é um sermão apocalíptico, é um sermão escatológico. Observar os sinais de Marcos 13, Mateus 24, do livro do Apocalipse, Apocalipse 7, tantos outros sinais, é ordem a nós. Qual é a conclusão? A conclusão não pode ser outra. Estejam de sobreaviso. Estejam avisados. Se eu não ler, se eu não estudar o aviso, se eu não conhecer os sinais que nós aqui falamos. É claro que não tenho a pretensão aqui de exaurir todas as coisas, porque isso são estudos e estudos. Eu aqui estou apenas trazendo um sermão. Mas
Se tem uma conclusão, estejam de sobreaviso. Vigiem. Estejam atentos. Irmãos, perseguição é uma coisa que no Ocidente não acontece, mas no Oriente sempre aconteceu. Infelizmente, o inimigo de nossas almas, que diz o texto de Tessalonicenses, o ministério da iniquidade, que já opera, ele vai operar, ora perseguindo, ora dando abundância para que fiquemos distraídos. Por isso que essa palavra é tão importante a nós. Jesus já disse, eu predisse a vocês, observem os sinais. E eu quero fazer apenas uma aplicação nessa noite. O que nós podemos aprender deste sermão? Que nos exorta a observar sinais gerais, e um sinal específico de grande tribulação, de um momento muito difícil, mas que tem graça também. Qual é a grande implicação que podemos ter? Uma só: os verdadeiros seguidores de Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo precisam estar prontos para segui-lo, até mesmo diante da morte. O que é melhor? Fingir que esse texto não existe? Para aqueles que não querem servir a Cristo, mesmo diante da morte, não quero nem ler sobre isso não, pastor. Negócio de abominável desolação, negócio de perseguição, apostasia, esse negócio de pregar o evangelho, de lutar, de pelejar pela fé. Não, isso não me interessa. Eu quero coisas que vão me trazer benefício. Eu quero resolver o meu problema. Sim, o evangelho resolve os nossos problemas, mas o sofrimento também faz parte dessa resolução. É claro que a boa notícia é que Ele faz nova todas as coisas. Mas o Senhor faz de um modo que nós não compreendemos muitas vezes. Ele faz ajustando coisas agradáveis a nós, mas também faz nos levando ao sofrimento. Porque os verdadeiros seguidores de Cristo precisam estar prontos para segui-lo até a morte, e o segundo, e participar dos seus sofrimentos. De repente você passou tanto tempo na igreja e nunca ouviu isso. Quando você fala de salvação, quando você pensa em evangelho, você pensa, Jesus morreu por mim. É verdade. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, mas Jesus morreu para nos dar a sua vida, e quando Ele nos dá a sua vida, existe um processo de mortificação da velha natureza, e isso dói, isso é sofrimento, e um processo de vivificação da nova criatura. Ah, meus irmãos, eu poderia usar muitas palavras, mas eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso de número 10, ele diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe o que significa o poder da sua ressurreição? É crer que Ele também ressuscitará no último dia. Eu quero ver isso, eu quero tomar esta grande bênção, pois essa é a promessa do Evangelho. Mas Ele não para por aí. Ele não está falando apenas de um novo corpo. Ele diz, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Será que essa é a nossa oração? Pois essa é a oração, esse é o desejo do seguidor de Cristo. Eu quero receber todas as promessas, eu creio em todas as promessas, bem-aventuranças que o Evangelho me promete, sim, mas eu também quero participar
de todo o sofrimento de Cristo, porque nos assemelhamos a Ele, não apenas nas bem-aventuranças, mas também nos sofrimentos. Nessa mesma ideia, em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, Pedro também expressa isso de forma maravilhosa para nós. Você não precisa abrir, apenas ouça. 1 Pedro capítulo 4, verso 13, Pedro diz assim: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Verso 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Pastor, o evangelho é difícil? É. Seguir a Cristo é difícil? É. É sofrível? Sim, está escrito, mas é glorioso. É glorioso por dois motivos: porque nos assemelhamos ao nosso Senhor nos sofrimentos, e porque este sofrimento um dia terminará. Essa é a aplicação. Eu passei a semana pensando o que eu vou aplicar desse texto. E eu não consegui chegar à verdade, senão de que nós fomos chamados a seguir a Cristo até a morte. Ser fiel até a morte. Isso significa ser fiel até 100 anos de idade? Não. Seja fiel até mesmo diante da ameaça da morte. Não é apenas sobre tempo. Na verdade, o texto não traz nem a ideia de tempo, traz a ideia de morrer mesmo, de ser colocado em perigo. Seja fiel até diante deste mal. E o que você receberá? A coroa da vida. Irmãos, prezados, queridos, eu apelo a nós que nos convertamos ao Senhor, que voltemos ao Senhor, que sigamos os passos de Cristo, que abandonemos toda distração, pecado e sigamos a Ele. Este é o apelo que o Espírito faz a nós. Sofrimentos, longe de ser alguma coisa que não seja: Senhor, obrigado por sofrer contigo, sofrer como um cristão, sofrer como um criminoso muitas vezes. Às vezes pensamos que a perseguição vem como até um ato glorioso. Não vem, não. O que você quer dizer, pastor? Eu vou ser preso por Cristo, e você acha que a sociedade vai aplaudir, porque ele não está negando a fé. Porque eu não estou, você não vai negar a fé. Não, não, não. A perseguição vem. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram presos como criminosos. Não foram presos como pessoas que não quiseram abandonar a sua fé. É só lembrar de Jesus Cristo, o santo. Morreu, condenado por causa de quê? De sedição. O rei dos judeus. Foi isso que Pilatos mandou escrever em cima de sua cruz. Condenado como criminoso.
Aqueles que foram perseguidos e serão perseguidos também serão da mesma forma. Tenhamos coragem. Siga Cristo, pois essa é a única verdade que nós podemos nos apegar. Ele é o Senhor da nossa vida, não apenas o nosso Salvador. Aquele que Ele salva, Ele também é o Senhor. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua existência a Ele. E para isso, Ele nos coloca na família de Deus, nos dá o seu Espírito e nos deixa sempre acompanhados do Consolador. Intercede por nós em todas as circunstâncias e nos dá o seu povo para que possamos ser consolados. A minha oração é que você entregue a sua vida a Cristo. Vamos orar. Senhor, graças te dou pela tua palavra e a tua verdade. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que possamos, pelo teu evangelho, viver. Somos imperfeitos e falhos, mas dependemos de ti. Acreditamos e cremos pela fé na obra do teu Filho, obra perfeita e consumada, que em nós está sendo cada vez mais colocada, e aquele que começa também termina. Glórias nós te damos, Senhor. Que a tua palavra encontre guarita, que a tua palavra possa trazer luz e nos converter a ti em arrependimento e fé genuíno. Senhor, graças te damos. Por Cristo nós oramos, pelo teu doce Espírito pedimos. Amém.